Se sustenta, diz Sua Excelência, que no evento realizado no dia 18 de julho do Palácio do Planalto, o candidato Jair Messias Bolsonaro teria praticado propaganda eleitoral antecipada ao difundir para embaixadores credenciados no Brasil fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados que atingiram a integridade do processo eleitoral e do sistema eletrônico de votações. Mais adiante, difícil conceber uma eleição constitucionalmente legítima se os pilares de sua subsistência, aceitabilidade das regras do jogo e confiabilidade dos resultados, culminam por se converter em objeto de ataque. E prossegue. A aceitabilidade das regras do jogo e a confiabilidade nos resultados programados, integridade do sistema de votação e apuração e confiabilidade dos resultados das urnas, são valores autônomos a merecerem a respectiva tutela jurídica por serem pressupostos naturais e indispensáveis para as eleições que sejam normais e legítimas, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Diz mais, Sua Excelência, ministra Maria Cláudia Bucchiarelli. Toda e qualquer intervenção desta justiça eleitoral sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso, capazes de vulnerar princípios fundamentais, outros igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a rigidez, a integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra individuais. No caso concreto, na reunião questionada ocorrida em julho de 22, como é de amplo conhecimento, foram veiculados diversos fatos sabidamente inverídicos a respeito do sistema eletrônico de votação e apuração, fatos anteriormente já desmentidos, reveres especialmente dos entendimentos contrários e, em particular, do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido. Agradeço ao ministro Raul Araújo, que abre divergência em relação ao relator, em relação, primeiro, à preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e também no mérito divergência total, julgando improcedente a ação. Obrigado. Na condição de presidente da República, promoveu, em 18/7 de 2022, uma reunião com altos representantes diplomáticos estrangeiros. Essa reunião teve lugar no Palácio da Alvorada e foi organizada, isso se extrai dos depoimentos da prova colhida nos autos, foi organizada sem a participação efetiva dos órgãos da Administração Pública Federal, normalmente encarregadas de organizar eventos governamentais e eventos diplomáticos. Nessa ocasião, o primeiro investigado dissertou em monólogo, sem abertura para perguntas, sobre desconfiança com o sistema de votação eletrônica, vulnerabilidade dos controles do TSE, risco de o candidato que viesse a ter mais sufrágios não ser declarado vencedor por fraude, a alegada parcialidade dos ministros que iriam presidir a Corte Eleitoral, a suposta inutilidade das missões estrangeiras de observação eleitoral, sua condição de candidato indesejado pelos próceres do sistema judiciário e eventual interesse de ministros do TSE em promover a candidatura do seu principal oponente. O evento foi transmitido pela EBC e repercutido nas redes sociais oficiais. São estes os fatos. Tudo mais, antes ou depois, não será objeto do meu voto. Começo, então, pelo enquadramento jurídico da controvérsia. O enquadramento está focado no artigo 22 e seus incisos da Lei Complementar 64. Particularmente, ao que nos importa, o caput e o inciso 14, o texto legal foca a ideia em condutas, ou censura, coibição e sanção a condutas que caracterizem, aspas, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação. Diz a lei, apurada essa conduta abusiva, a
Justiça Eleitoral aplicará a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou. Notem, senhores e senhoras, que o dispositivo do inciso 14 não faz até 8 anos, mas prefixa uma pena de inelegibilidade por 8 anos, portanto, não residindo competência discricionária da Corte de calibrar na proporcionalidade esta consequência sancionatória. É disso que se trata aqui e é nesses termos que eu vou trabalhar. 6. A escusa baseada na liberdade de expressão. Alega-se que o discurso proferido em reunião com os embaixadores não caracterizaria abuso, por estaria compreendido dentro da liberdade de expressão do presidente da República. Ora, já é manancial a jurisprudência dessa Corte, no sentido de afirmar e reafirmar que a garantia de liberdade de expressão não é apta a acobertar a propagação de desinformação, de inverdades ou de acusações que sabe-se improvadas ou improváveis. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Porém, o que assistimos no discurso de 18/7 foi uma desabrida utilização da condição de presidente da República para, diante de representantes diplomáticos dos países com quem o Brasil mantém relações, mal falar do nosso sistema eleitoral, aviltar a justiça eleitoral e desqualificar a nossa democracia. O exato oposto que um chefe de Estado deve fazer. Mas, ao expor os embaixadores ao constrangimento de ouvir assertivas ácidas direcionadas aos membros da mais alta corte e ao sistema eleitoral, conspirou contra a imagem da República, conspirou contra a imagem internacional da pátria. Ora, o que pode ser mais grave no agir de um chefe de Estado que, visando objetivos eleitorais, mobilizar o aparato da República para passar internacionalmente a ideia de que as eleições brasileiras não são limpas? O que de mais grave pode existir que acusar, buscando repercussão internacional, 3 ministros da mais alta corte de serem asseclas de terroristas e criminosos? O que pode ser mais grave do que achincalhar, perante representantes estrangeiros, o regime democrático dizendo que um dos seus pilares, as eleições livres, são forjadas e ardilosamente manipuladas? O que de mais grave e abusivo pode existir no comportamento de um homem público que colocar seus interesses eleitorais, expurguemos qualquer interesse de solapar a democracia, porque estranhos à AIGE, colocar os seus interesses eleitorais acima do dever maior de chefe de Estado de respeitar a imagem e os símbolos da República? O que haveria de mais abusivo que amesquinhar a nação, apresentando-a como uma republiqueta bananeira que tenta vender suas crendices eleitorais ludistas, ou pior, fazer vingar outros objetivos inconfessáveis? Chego ao final com o meu voto. Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18/7/22, em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado
muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto. Por fim, acompanho também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente. Equívoca falsidade perpetrada nesse ato comunicacional com invenções, abro aspas, distorções severas, fecho aspas, da realidade, dos fatos e dos dados empíricos e técnicos, como bem pontuou o ilustre relator, chegando ainda a caracterizar-se ao final uma, abro aspas, narrativa delirante, fecho aspas, com efeitos nefastos na democracia, no processo eleitoral, na crença popular em conspirações acerca do sistema de apuração dos votos, tudo praticado não como um ato isolado e aleatório, o que já seria bastante grave, mas em verdadeira concatenação estratégica ao longo do tempo com finalidades eleitoreiras. Nesse ponto, é especialmente oportuno observar a dimensão performática que certos discursos assumem. Na linha do pensamento trazido por José Jairo Gomes, esses discursos constituem eles próprios a própria ação. Em suas palavras, abro aspas, discursos podem provocar consequências relevantes no mundo da vida. Podem ensejar a criação de vínculos psicológicos e emocionais, reforçar crenças e conceitos morais, levar pessoas a acreditar em valores, assim como em fantasias, utopias, quimeras e tolices. Fecho aspas. Quanto à análise do teor do discurso levado a efeito na referida reunião, observo aqui, anoto o registro, faço esse registro, que me debrucei sobre todas as falas proferidas e efetuei o contraponto com as checagens oficiais dos fatos, as peças de inquéritos acostadas aos autos e os depoimentos das testemunhas. Isso me permitiu concluir, dentre outras conclusões, que o referido conteúdo é permeado por afirmações falsas e inequívocos ataques a partidos adversários e a ministros do STF e do TSE. Exposto, resta indelével que a candidatura foi beneficiada por uma tática que perpassou todo o conteúdo do discurso proferido no âmbito da cerimônia aqui analisada, de maneira a agitar as bases eleitorais no sentido de canalizar votos para impedir que qualquer outro candidato, mais especialmente um deles, obtivesse vitória nas eleições de 2022, manipulando-se a polarização da sociedade em benefício eleitoral do investigado. A respeito do caráter eleitoral, importante notar que a classificação de determinado ato como típico da campanha não demanda necessariamente pedido de voto, comparação de governos ou exposição de projetos. O cunho eleitoral do evento é verificado a partir da veiculação de pautas típicas de campanha e, mais do que isso, de uma tática muito própria do investigado. Uma vez observada a conjuntura de fatos relativos ao ato imputado, outra conclusão não se alcança senão a de que a realização de ataques infundados às instituições eleitorais, incutindo-se a falsa ideia de fraude sistêmica, estava inserida em uma estratégia eleitoral já conhecida que promove um maior engajamento da sua base de eleitores a partir da construção de uma narrativa alarmista, preocupante e, sobretudo, com um tom ameaçador, tudo em um cenário no qual se encontrava melhor posicionado o adversário político nas pesquisas eleitorais. Em última análise, o discurso robusteceu o envolvimento de parcela da sociedade que passou a se ocupar acerca de uma falsa causa atinente a problemas eleitorais e supostos conluios para alcançar o poder, resultando em elevado e
elevados e reprováveis dividendos políticos para o investigado. Para se chegar a essa conclusão, é importante reforçar que a análise do conteúdo do discurso proferido é de extrema importância, sem dúvida. Foi possível compreender que o discurso do investigado não promoveu um debate legítimo de aprimoramento institucional, mas promoveu sim o impulsionamento de sua própria candidatura, manipulando a realidade e entregando o produto desse ato para a sua base eleitoral, alarmando-a com o propósito de ampliar o alcance da mensagem. Mensagem construída a partir da instigação da ideia segundo a qual haveria um único curso natural de ação e um único resultado legítimo a ser aferido nas urnas, se estiver dentro das 4 linhas da Constituição. Isso tudo denota, como já fiz constar, também aqui de maneira inequívoca a existência de uma estratégia eleitoral, embora não ortodoxa, como se extrai de diversas passagens do referido discurso. Assim é que, abandonando a análise da fala do dia 18/7/2022 por fragmentos e adotando a análise desse discurso na íntegra, capaz de capturar a mensagem nele presente, da forma como por diversas vezes insistiu, inclusive a própria defesa, resulta, para mim, inequívoco o caráter eleitoral, ancorado em uma condicionante, como muito bem observou o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, abro aspas, Jair Messias Bolsonaro se anunciava disposto a aceitar o resultado das eleições se as eleições fossem limpas. Afirmava isso à exaustão, impregnando o debate público com a mensagem implícita de que, inversamente, não estaria obrigado a aceitar resultados em caso de fraude eleitoral. Conforme se acostumou a dizer, preferia jogar dentro das 4 linhas, mas não recusava que pudesse ser levado a usar as armas do outro lado, sempre em uma suposta defesa da democracia, fecho aspas. Também não convence a argumentação na linha de que a documentação apresentada pela Casa Civil comprovou trivialidade na organização de evento simples, verdadeiramente franciscano, que teve custo total correspondente a R$ 12.214,12. É que a fundamentação jurídica da demanda, como exposto, é o abuso na sua vertente política, não o abuso econômico. Nesse sentido, a documentação advinda da Casa Civil demonstra claramente a movimentação da estrutura pública para fins de fazer um evento, para fins de realizar um evento que, reitere-se, foi amplamente difundido tanto em redes sociais quanto pela TV Brasil. A gravidade encontra-se estampada nesse figurino utilizado para prolatar um discurso anti-institucional que buscava o benefício eleitoral. Passo agora a uma análise muito breve do uso indevido dos meios de comunicação. A caracterização dos ilícitos de uso indevido dos meios de comunicação e de abuso do poder político tem elementos comuns entre si. Os entendimentos já apresentados e detalhados por essa Corte sobre esse assunto amoldam-se perfeitamente ao caso concreto, uma vez que ocorreu exposição desproporcional de um candidato, tanto por intermédio de suas redes, como a partir do uso da empresa pública federal, veículo não disponível aos demais concorrentes ao pleito, com evidente situação em que se extrapolou o uso normal de ferramentas virtuais, empregadas no caso para propagar ataques absolutamente infundados ao sistema eleitoral. Sobre esse uso indevido dos meios de comunicação, muito bem observou o ministro relator, abro aspas, os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021 para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais oriundas de fora da bolha. Fecho aspas. Uma estratégia, portanto, abusiva de promoção eleitoral à custa da estabilidade democrática e da rigidez do sistema eleitoral. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente.